Boa noite, gente. Tudo bom? Estamos indo para a nossa 8ª live. Eu só vou dar o play aqui no YouTube. Estou fazendo a transmissão simultânea Instagram e YouTube, para quem não sabe. Aí eu fiz uma coisa errada aqui, dei play errado, que não sei o quê. Eu tô de óculos, acho que vocês nunca me viram de óculos, né? Quem me conhece há pouco tempo ou há muito tempo, enfim. Mas esse ano eu decidi que eu vou usar meu óculos. Eu tenho esse óculos há muito tempo, eu tenho miopia. Então eu tenho 1 e 1,25, e aí passou o ano novo, a gente faz aquelas promessas de ano novo, né? E uma das minhas promessas foi essa: eu vou usar óculos, não quero mais me acostumar a ser cega, não quero mais ser cega, quero enxergar direito, quero ver todo mundo, não quero ver embaçado. Então é isso, gente, agora se acostumem, tá? Porque esse vai ser o meu novo normal. Boa noite, todo mundo! Hoje a gente vai falar de um tema bem legal, que é briefing. Como fazer um bom briefing e o quão isso é importante para todo o processo de projeto. Na minha metodologia, se alguém puder escrever aqui no chat para eu colocar o PIN, por favor, eu agradeço. E antes eu ia pedir duas coisas para vocês. Clicar no aviãozinho e convidar 2 amigos, 2 arquitetos, para também assistirem essa live. E se vocês forem mandar perguntas, que é para mandar, por favor, mande aqui, clica aqui embaixo, ó, no interrogaçãozinho. Ai, Mirella, maravilhosa, muito obrigada. Clica aqui no interrogaçãozinho e mande as perguntas, porque a gente vai respondendo ao longo das lives, ao longo da live, então vai mandando as perguntas. Pessoal do YouTube também, tô de olho aqui no chat e eu vou respondendo ao longo do conteúdo. Bom, quem aqui dá muita importância pro briefing e quem acha que não tem tanta importância? Escreve aqui no chat, porque eu quero saber qual que é a opinião de vocês e como que vocês estão em relação a isso. A minha metodologia de projeto é dividida em 5 passos. Então eu tenho, e aí dentro desses passos eu tenho mais alguns subpassos, vamos dizer assim. Eu fiz essa divisão justamente para eu conseguir me organizar dentro do meu escritório com a minha equipe e também para conseguir ensinar os alunos uma forma mais organizada e mais produtiva e mais eficiente para conseguir chegar no nosso objetivo final, que é o quê? O projeto luminotécnico completo, né? Então, a minha metodologia, que é a metodologia que eu aplico nos meus projetos e que eu ensino no curso, é dividida em 5 passos. O primeiro é o briefing. Segundo, levantamento, que é você conhecer todos os... Eu vou falar um pouco de cada um. Análise do projeto de interiores e de arquitetura. E uma conversa também com o arquiteto. Conceito de projeto, eu falo muito sobre isso, sobre esse conceito de projeto, e dentro do conceito de projeto eu tenho 6 passos. E por último, projeto executivo. Gente, como vocês sabem, eu tô com amidalite, ainda não melhorei 100%, espero que amanhã, por favor, rezem por mim, eu esteja 100% boa, porque eu não aguento mais beber água e sentir dor. Tô nesse nível. Mas o que a gente vai... Eu também fico toda embananada com o briefing também. Trabalhei em uma cenografia, aprendi como era tudo no projeto, junto com o case, quando se sugeriu a marca. Legal, acho muito importante para ser assertivo. Exato. Legal, gente. Bom, o que eu vou falar hoje é de briefing e de levantamento. Vou falar um pouco de levantamento também, porque eu acredito que eles acabam andando lado a lado. Algumas pessoas fazem o levantamento antes do briefing. Na minha metodologia, não. Como que funciona e o que eu dou de sugestão e o que eu ensino, né? A conversa inicial, a primeira conversa que você tem com o cliente vai ser a mais importante do seu projeto como um todo. Por quê? Você tem que entender quais são os objetivos, quais são as expectativas e o melhor, assim, um ponto muito importante. Quais são os sonhos dele com aquele projeto? Principalmente quando a gente lida com residencial, o cliente de residencial e de comercial é muito diferente, né? Quem aqui trabalha só com residencial ou só com comercial ou faz os dois? Escreve aqui no chat para eu saber.
O cliente de residencial e de comercial é muito diferente. E eu lido com isso todos os dias, né? Nos projetos que eu faço, porque eu faço de várias tipologias. Eu sou especializada em iluminação, mas eu não faço só um tipo de projeto. Eu faço todos os projetos. Tá dando um reflexo no meu óculos, né? O que acontece? O cliente do residencial é a primeira casa dele, é o primeiro apartamento, é onde ele vai morar com a família. Então é o sonho da vida dele ter aquele apartamento, ter aquela casa daquele jeito. Então, com certeza, ele vai estar muito mais ligado no projeto e ele vai acompanhar muito mais de perto do que um cliente de comercial. Por quê? O cliente de comercial é o que? Ele quer faturar. Ali é a empresa dele, ele não vai morar ali, ele não vai viver ali. Então, ai, Fernanda, você é muito maravilhosa. Então, ele quer o quê? Que o negócio fique pronto rápido, para ele começar a trabalhar, para lucrar, para pagar o investimento que ele teve, para ter o retorno logo. Então, ele não quer saber muito de detalhes. Por isso que é tão importante a gente entender qual que é o objetivo do cliente com aquilo. Qual que é o objetivo e qual o desejo e qual é o sonho. É o sonho dele ter aquela empresa? É o sonho dele ter aquele apartamento? E normalmente, né, comercial, corporativo é alugado, são salas alugadas. É muito difícil. Tem também imóvel próprio, mas normalmente são alugados. Por quê? As empresas são muito mutáveis. A gente viu isso acontecendo agora durante a pandemia, né? Então, escritórios muito grandes tiveram que se desfazer do espaço e voltar a trabalhar em casa, fazer um home office. Então, para quem trabalha com arquitetura, isso foi muito bom, porque houve essa mutação, né? Essa dinâmica de sair de um escritório físico e criar um escritório dentro da sua própria casa. E é isso que eu falo muito, que as nossas casas, elas são muito mutáveis. Hoje a gente tá aqui, amanhã a gente tá ali, hoje a gente mora sozinho, amanhã a gente tem a gente casa, a gente tem uma família e tal. Então a nossa casa tem que acompanhar a nossa dinâmica também. Ó, tá vendo? Ó, e a Mirella, recebi um pedido de projeto porque ele quer terminar a obra daqui 3 semanas para Jabi. Mas espera aí também, né? A gente tem que ter prazos realistas, né? Então, essa questão da gente ser muito mutável, da família ser muito mutável, da nossa vida ser muito mutável, principalmente quem mora em grandes cidades, eu acho que acaba sentindo isso um pouco mais. Não que em cidades de interior você não sinta, você sente também, mas eu acho que pessoas de cidade de interior acabam tendo mais raízes. A casa que os pais moraram, querem morar lá também. Enfim, posso estar enganada. Mas essa é a impressão que eu tenho dos clientes que eu já tive, tá? Então, a gente tem que entender qual que é o momento de vida que aquela pessoa está vivendo. E eu vejo muito como uma tendência, até eu estou participando de uma matéria que vai sair em breve, um spoiler, que é quais são as tendências de iluminação para 2021, né? No caso, esse ano. E eu acho que essa coisa de ter uma casa mutável, uma casa que se adapte ao seu dia a dia e uma coisa fácil de adaptação é muito tendência. E a iluminação está incluso nisso, né? Não só a parte de arquitetura e de interiores. Bom, então essa primeira conversa ela é a mais importante. E o que você tem que fazer para ela ser muito eficiente? Ouvir. Você tem que ouvir o que o seu cliente quer falar, o que ele tem para te falar. E você tem que saber fazer as perguntas certas, assertivas. Eu falo muito que eu tenho um questionário de briefing que eu entrego, então eu entrego um questionário para a pessoa responder com perguntas. Não, gente, aprende uma coisa, tá? Também. A gente tem que facilitar a vida do cliente. O cliente que contrata um arquiteto, ele não quer ter trabalho. Ele quer saber do andamento do projeto e tal, mas ele não quer responder um questionário de briefing de 10 páginas, né? Pelo amor de Deus. Se você tem um questionário desse, já começa aí a tirar as perguntas que não são tão pertinentes e que não vão te levar a lugar nenhum. Então, assim, o meu questionário de briefing tem 2 páginas. É isso. São perguntas matadoras, pontuais, assertivas. É aquilo que talvez ele, na hora que tá conversando não lembra, ou se faltou alguma coisa para falar. Mas a gente não pode entregar uma lista gigante para ele. A pessoa tem a vida corrida, trabalha fora, mal tem tempo de ficar com a família. Você acha que ele vai parar para responder 10 páginas? Aí, por que eu tô falando isso? Porque muita gente no meu curso falava assim, mas eu tenho um questionário, só que os clientes não respondem. Eu falei, tá bom, deixa eu ver seu questionário, 10 páginas.
Eu também não responderia. Então, assim, a gente tem que facilitar a vida do cliente. Um questionário curto, com perguntas curtas. O que eu sempre indico também é fazer uma pastinha no Pinterest. Apresenta esse aplicativo para ele, já instala no celular e fala, salva aqui tudo que você gosta de referência. E o que eu falo para a pessoa salvar como referência? Looks, porque a gente consegue ver o estilo da pessoa através do que ela veste. Você sabe se a pessoa é mais clássica, mais colorida, se ela é mais neutra, se ela é mais urbana, qual que é o estilo daquela pessoa pelo modo que ela se veste. Se ela é mais tradicional, se não, se ela tá sempre com roupas da moda e tal, mais fashionista. Então isso também você pode trazer pro seu projeto e pro seu entendimento, pro seu conhecimento, para essa relação que você tem com essa pessoa. E eu não falo assim, quando na primeira reunião eu analiso tudo, como a pessoa tá vestida, como o modo que ela fala, mas não num olhar crítico e num olhar assim, quero te conhecer. Por quê? Você tem que conhecer esse cliente mais no íntimo, né? Então, essa pastinha do Pinterest é uma dica muito legal. Então, salvar looks, restaurantes que a pessoa gosta de ir, viagens que ela mais gosta de fazer. Essa questão de viagem, por exemplo, você vê se a pessoa é mais urbana, se ela gosta muito de ir para cidades grandes, tipo Megalópolis, Tóquio, Nova York, ou mesmo aqui dentro do Brasil. Ou se não, se ela é mais tradicional, dependendo do tipo de viagem que ela gosta mais de fazer. Referências também de arquitetura. Salva tudo que você gosta e não só relacionado à iluminação, eu peço. Por quê? Às vezes, eu tenho muito, e acredito que vocês também, muitos clientes que são advogados, do mercado financeiro, economistas, médicos. E para esse tipo de pessoa que não tiveram um estudo como nós, porque a gente trabalha... Eu sempre falo para as pessoas, né? Gente, eu trabalho com desenho. Então, tipo, qualquer coisa eu tô dando uma rabiscadinha no guardanapo, vou mandar alguma coisa, dou um print de um mapa e faço um caminho. É isso, eu trabalho com desenho, sabe? Eu não sei me expressar de uma forma melhor como eu me expresso com desenho. E isso não quer dizer que eu seja a melhor desenhista, né? Mas é como a gente foi treinado e como a gente se habituou e como a gente estudou ao longo dos anos, né? E esse tipo de cliente, por exemplo, médico, advogado e tal, eles não conseguem colocar em palavras, expressar em palavras o que eles querem na casa deles. Então não adianta, aí vem a primeira dica da live. Não adianta você virar e falar assim, como você quer a sua casa? Tipo, você tem que ter a delicadeza de conseguir entender o que a pessoa tá falando. Porque ela não vai falar com muita clareza, né? Como que eu faço, gente? Eu sou a rainha da conversa, então eu começo a conversar. Oi, tudo bem? Como você chama? Que legal! O que você gosta de fazer? Pra onde você gosta de viajar? Ai, nossa, minha cidade preferida é... sei lá... Vamos chutar aqui uma cidade. Minha cidade preferida é Brasília. Que legal. Por quê? Nossa, porque lá tem muitos prédios bacanas que são totalmente integradas. A pessoa já gosta de ambientes integrados. Então, eles são bem fluidos, você entra pelas quadras. Eu gosto muito daquela coisa de concreto, tal. Você já sabe que a pessoa gosta de cimento queimado. Então, você vai puxando e fazendo perguntas do dia a dia da pessoa. Você não precisa virar e perguntar... Qual é o seu revestimento preferido? Ele não vai saber, porque ele não tá nesse mercado. Então não tem como ele te responder assim, eu gosto do Liverpool da Porto Belo. Gente, esquece, sabe? E o que eu pergunto muito também é do estilo de vida da pessoa. Você gosta de praticar esportes? O que você gosta de fazer no final de semana? E nesse tom de conversa, o cliente vai te entregando o que você quer saber. Faz sentido pra vocês, gente? Eu gosto... teve uma consultoria que eu tava fazendo há pouco tempo, que terminou, até eu preciso ir lá pra ver o todo que ficou e tal. E eu fiquei na primeira reunião umas 2 horas conversando com um casal. Eles me contaram que eles gostam muito de ir na Casa Cor, ou seja, você já sabe que a pessoa gosta, está ligada em arte, design, decoração, que eles tinham várias referências... que legal, e que restaurantes vocês gostam de ir em São Paulo? Nossa, Nick, tem um café que eu amo, o Orfeu, ali na Alameda Santos, conheço. Gente, nossa, aquele lugar eu acho tão acolhedor, tão aconchegante, toca eu ver a iluminação de lá.
Uma iluminação cênica, intimista, com fluxo luminoso baixo, um tom bem amarelado. Só nessa conversa eu já entendi, já consegui mapear todo esse casal e todos os gostos que eles tinham. Eu nem precisei forçar muito, porque você tá conversando, é o momento do cafezinho. Não tem na minha aula de negociação dentro do curso, eu sempre falo que no momento do cafezinho que você fecha o negócio, porque é aquela conversa descontraída, é ali que você conta que você gosta de viajar no final de semana pra praia e o seu cliente fala, nossa, eu também. Ah, mas nunca pode fazer isso, Mirella, é sempre com os dois, e a gente tem que saber analisar ali, né? Então, conversar sempre com o marido e a mulher juntos, porque senão um pode se sentir deixado de lado, não fala o que gosta, né? Então, nessa aula de negociação, eu sempre falo que é no momento do cafezinho que você vai fechar o negócio. Claro, quando o cliente te procura, ele já sabe que ele quer fazer aquele projeto com você, mas às vezes ele ainda não tem isso tão claro na cabeça dele. E você precisa mostrar para ele. E é nesse momento do cafezinho que você fecha a negociação. Porque é aquela conversa informal, é onde rola a conexão. E conexão é uma das coisas mais difíceis de você conseguir em todos os âmbitos de relacionamento, né? Seja em relacionamento comercial, numa relação comercial, de amizade ou amorosa. É muito difícil de você ter essa conexão. E é até um pouco difícil de explicar, né? O que é conexão? É uma coisa tão subjetiva, mas quando acontece, você sabe que você tem uma conexão com aquela pessoa e é muito legal, né? Vocês concordam, gente? Então, essa questão do briefing, a gente tem que saber ouvir quais são os desejos, quais são os sonhos e quais são os interesses e necessidades. E por que o briefing é tão importante? Porque a partir disso, você vai levar toda a sua conversa, toda a sua negociação e todo o seu projeto para esse norte que o cliente te der. Vou te dar um exemplo, tá? Eu sempre dou uns exemplos assim. Dessa vez eu vou mudar o tipo de exemplo. Então, por exemplo, você vai fazer uma casa de uma mulher solteira, que é super independente, que ela é super independente, trabalha fora, viaja muito, cada semana tá em um lugar, ela já tem mais de 35 anos e tal, e ela gosta desse estilo de vida dela, porque você conversou com ela e tal, você conseguiu perceber isso nas entrelinhas. Olha, Ju, é verdade, ó, eu sou advogada, estou aqui porque amo iluminação e quero aprender, nem que seja um pouquinho, por hobby mesmo, maravilhoso, você pode aplicar na sua casa. Isso que você falou é muito verdade, eu jamais saberia dizer o que eu gosto na iluminação. Claro, você sabe sentir o que é gostoso, o que é acolhedor e aconchegante, mas você não sabe pôr em palavras, porque esse não é o seu trabalho, né? Esse é o nosso trabalho, na verdade. Então, a gente que tem que conseguir transformar palavras, sensações e sentimentos e materializar isso. E eu acho isso incrível, na verdade. Eu acho que isso é tão poderoso, porque você pensar que você consegue transformar um ambiente com iluminação é uma coisa muito incrível. Bom, mas voltando, senão eu começo a refletir aqui nas coisas e fujo do tema. Então a gente vai fazer o projeto dessa mulher, que ela falou que viaja muito, que ela gosta muito de viajar, que ela é super independente, que agora casar não estão nos planos dela, então ela quer uma casa para receber as amigas, mas só quando ela, de vez em quando, porque como ela tá sempre fora, viajando para fora e tal. Beleza. Você escutou tudo isso, fez todo o briefing direitinho, conversou, fez a pastinha do Pinterest e tal. Você já sabe o estilo da sua cliente. Por que você vai falar de convívio familiar com ela? Ah, então, você vai, quando você estiver na sua sala, talvez falando, por que você vai levar para esse lado, entendeu? Não, você já vai levar o quê? Uma casa mais prática, que ajude ela no dia a dia,
Isso tudo na negociação e durante o projeto. Você vai levar toda a sua explicação para isso. Olha, aqui nessa sala que eu projetei para você, você vai conseguir ter uma convivência melhor com suas amigas, receber a sua família, vai ser muito prático para você no dia a dia, porque na hora de você cozinhar, olha, aqui esses armários que eu projetei são assim, 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 essa iluminação é toda integrada e tal. Então você não precisa se preocupar de ter diferença de cor aqui, porque a gente não usa isso, a não ser que você tenha uma cozinha com uma demanda muito industrial, que não é o caso, você só cozinha socialmente. Então, toda a sua explicação do projeto e apresentação vai o quê? Para o desejo dela. Fica muito mais fácil para você explicar. Fica muito mais fácil para você falar. Diferente, por exemplo, se é um casal que a mulher tá grávida e eles vão ter o primeiro filho no primeiro apartamento, né? Qual que é o desejo deles? Ter um convívio familiar com o bebê, que o bebê nasça feliz, cresça com saúde, que eles tenham uma harmonia de casal, que a família, estão começando uma família, né? Por que você vai ficar falando de receber amigos, se eles não te falaram isso? Então, como que vai ser a sua negociação e a sua apresentação de projeto? Totalmente voltada para isso. É aí que você se conecta com o seu cliente. Por quê? Porque os clientes querem ser ouvidos. Eles querem ser vistos. E você tem que fazer isso. Você tem que virar para ele e falar assim, olha, eu tô prestando atenção em você. Olha, eu tô te vendo. O projeto que eu tô fazendo para você é totalmente personalizado com os seus desejos, com os seus sonhos. Por isso que o briefing é tão importante. Então, na hora desse casal com a criança pequena, você vai criar o quê? Um circuito na sala para a criança brincar, um outro para eles verem TV em família, um outro de leitura para a mãe quando ela tá lá amamentando, uma luz gostosa, acolhedora, confortável para esse momento de convívio familiar. Você não vai pensar assim, vou criar um bar cheio de luz, não sei o quê, né? Então, acaba sendo mais fácil para vocês também criarem um projeto mais complexo, bem estruturado e que seja totalmente conectado com aquele cliente. E é aí que vocês ganham o cliente. E é aí que a gente ganha o cliente. E é aí que ele se sente valorizado e feliz com o projeto. Porque, na verdade, o que a gente quer, o que eu sempre quero assim, alcançar é que o meu cliente, ele entre na casa dele e fale assim, que iluminação foda, nossa, eu tô me sentindo muito bem aqui, que lugar confortável, que lugar aconchegante, que lugar gostoso, e ele não saiba por quê, porque a luz causa isso. Muitas vezes quando a gente vai em alguns lugares, em alguns restaurantes, em alguns ambientes, você não sente que aquele lugar é tão gostoso, que você quer ficar ali por horas, mas você não sabe por quê? É por causa da luz. É por causa da luz. A luz cria isso, causa esse efeito. Eu falo que é o efeito mágico nas pessoas. A luz causa isso. Só que se você não souber como fazer isso e como conectar isso com o cliente, acaba não dando muito certo. Não adianta você, receitinha de bolo. Não, gente, não existe isso, tá? E eu sempre falo isso. Se algum dia alguém falar que existe receita de bolo, e essa luz para tal ambiente é a melhor, não acreditem. Gente, essa parte do briefing, o que vocês pensam? Vocês têm alguma dica diferente? Vocês fazem de alguma forma diferente? Eu julgo ser a primeira reunião, eu julgo ser a mais importante e eu gasto tempo nela mesmo, sabe? Eu sempre marco 2h30 para realmente conhecer a pessoa. Então você tem que ir com tempo, fazer anotações. Os clientes amam que a gente faça anotações. Então fazer a anotação, mas fazer de verdade, né? E sempre ser sincera, porque nós, seres humanos, a gente tem um detector natural de sinceridade. A gente consegue perceber muito quando a pessoa tá atuando. E isso não é nada legal, né? Quando é alguma coisa meio fake, assim. Então é muito legal e você tem que ser sincera sempre. Claro que com muita delicadeza, com muita educação e tal, mas sinceridade eu acho que sempre acaba conectando muito com a pessoa. Depois, o passo 2 que eu vou falar é o levantamento. Então, eu fiz essa reunião com o cliente, entendi tudo,
Questionário personalizado pelo Google, mais fácil até, porque a pessoa consegue responder pro celular, ó, maravilhosa essa dica, Mirella, muito, muito, muito boa. Eu vou começar a aplicar isso, porque eu mandava arquivo, mas eu mandava também, tipo, Google Docs e tal, que eu acho que online acaba sendo mais fácil também. Não, eu fecho a proposta, eu converso com o cliente por telefone ou no video call, explico como eu trabalho, aí faço toda a negociação, que essa aula de negociação também é muito importante, mas aí você já consegue ler um pouco do cliente, aí depois a gente parte para a primeira reunião, que é a reunião de briefing, tá? Porque senão não faz sentido também, né? E aí vem o levantamento. O levantamento que a gente tem que fazer. Então, no levantamento, a gente tem que... Tem algumas pessoas que invertem isso, né? Que fazem primeiro o levantamento e depois o briefing. Mas, quando eu tô ali conversando com o cliente, que ele me fala, nossa, eu adoro beber vinho, nossa, eu gosto muito de viajar, eu gosto muito de assistir TV, nossa, eu adoro Netflix, tenho vários planos, não sei o quê... Você já vai, poxa, legal, ele gosta de beber vinho, ele gosta de assistir TV, gosta de viajar, bacana. Aí quando você vai na obra fazer o levantamento, o seu processo criativo já começa aí. Por quê? Você já tá com aquilo tudo fresco na cabeça, você já sabe quais são os sonhos e desejos do seu cliente, qual é a expectativa que ele tem com aquela casa. Então quando você tá olhando, que é um levantamento bem técnico também, eu gosto de ir na obra depois do briefing, então a gente vê o quê? Pontos de elétrica, onde estão os pontos de elétrica, se tem tomada, se não tem, qual que é o tipo de revestimento das paredes, qual que é o tipo de forro, de teto que tem lá, se é laje, se é gesso, se tá pintado, se não tá, se é forro acartonado, se é aquele plaquinha pequenininho. Mas aí, quando você tá olhando e sentindo o ambiente vazio, o seu processo criativo já tá começando. Por quê? O seu cliente falou que você gostava de vinho e aí você viu um espaço na sala que dá para fazer uma adega. Poxa, legal, aqui dá para fazer uma adega, eu já vou colocar uma luz aqui para dar uma valorizada nessa marcenaria. Nossa, legal, ele gosta de churrasco, poxa, a gente pode integrar a varanda, mas aí eu vou colocar uma luz assim, assim, assado, vou pensar numa luz mais fluida, numa iluminação mais fluida. Ele gosta de cozinhar socialmente, então é legal a gente integrava a cozinha, para ele não ficar cozinhando sozinho. E aí, poxa, a iluminação dá para integrar a cozinha com a sala. Entende que aí, tudo que ele te falou, você já começa a aplicar ali na hora do levantamento. Fica muito mais fácil para depois, você corta uma visita, porque senão você tem que fazer levantamento, fazer briefing e na obra de novo. Não é muito prático, né? Acaba demorando mais tempo, tomando mais do seu tempo, do cliente, e sendo um processo mais demorado. Essa parte do levantamento é muito importante também, porque a gente tem que analisar todas as aberturas da loja, da obra, né? Tem luz natural, tem ventilação natural, qual que é a incidência de luz natural? A incidência de luz natural impacta muito na iluminação artificial. A gente tem que pensar muito sobre isso também, né? Levar isso muito em consideração. Gente, tá fazendo sentido? Deixa eu ver que tem 2 perguntas aqui, deixa eu ver se é sobre briefing. Vou falar disso depois, que é do próximo tema. Então a gente faz o levantamento, volta para casa, volta para o escritório com tudo lá anotado, todas as medidas conferidas e tal. E aí a gente vai para o passo 3, análise de projeto de interiores e arquitetura. Por quê? Se vocês forem como eu, que trabalham em parceria com arquitetos, então eu recebo aquele projeto que já está totalmente feito. Então já está com layout feito, projeto de marcenaria, todos os revestimentos escolhidos. Então é muito importante que a gente faça essa análise para ver quais são os acabamentos, qual é o índice de reflexão que a iluminação vai ter naquele espaço, como que vai ser o layout, como que vai ser a disposição daqueles móveis. Por quê? Sempre falo isso, gente. A gente tem que atrelar a iluminação ao layout. Pra quê? Não colocar um ponto de luz em cima do sofá. Pelo amor de Deus, não quero ninguém fazendo isso. É muito desconfortável. Muito, muito, muito.
Alguém aqui já teve alguma experiência assim, de ir na casa de alguém e ter um ponto de luz em cima do sofá, ou em algum restaurante ficar com aquele foco de luz em cima de você? É muito ruim, né? Então pega essas referências ruins também que vocês têm e pensem, poxa, um foco de luz em cima de mim não é legal, então eu não vou colocar aqui. A análise do projeto de interiores e arquitetura é muito importante também. Por quê? O nosso produto é o quê? A luz. A gente tem que valorizar o quê? O nosso projeto. Então, valorizar a arquitetura, valorizar os interiores. E eu sempre... É engraçado, porque eu sempre penso que se as pessoas começam a comentar muito da iluminação de algum projeto meu, eu falo, putz, será que eu errei a mão, sabe? Será que exagerou um pouco? Porque, na verdade, a luz, ela não é para aparecer muito, né? Ela é para destacar o que já tá ali e ela é para deixar o ambiente confortável. Ela não é para ser o protagonista do projeto. Eu sempre penso dessa forma. E eu acho que isso... A luz, ela muda a percepção, ela muda todo o espaço, mas se ela começa a ser muito vista, ela não é para ser vista, ela é para ser sentida, sabe? Nunca mexi no projeto do arquiteto na casa que moro. Então, na verdade, quando eu começo a analisar o projeto de interiores de arquitetura, se eu já tenho uma boa relação com o arquiteto, e no caso, quem faz esses dois projetos, né? Se vocês, por exemplo, vocês fazem arquitetura, fazem o projeto de interiores e arquitetura e vão fazer a iluminação também. Esse passo, meio que vocês já têm tudo na cabeça, tudo isso que eu tô falando, né? Então já sabe qual é o tipo de forro, já sabe se é laje aparente, já sabe como vai ser aquela marcenaria, você concebeu todo aquele conceito de projeto. É até um pouco mais fácil. Porque aquele conceito é seu, aquele projeto é seu, já tá tudo conectado, já tá tudo interligado. Então, para você criar o conceito de projeto de iluminação, vai ser muito mais prático também, muito mais rápido. Mas você não pode pular esse passo. Porque é aí que as coisas começam a não se conectarem e a não darem certo, tá? E por que é importante a gente analisar o projeto de interiores e o conceito da arquiteta, né? Eu sempre analiso o conceito da arquiteta e bato um papo para ela e pergunto o que você pensou aqui, qual que é a sua ideia, tal. Porque, na verdade, a gente só vai valorizar ainda mais o projeto dela, né? Não vai acabar com nada e tal. E aí ela me conta e dentro disso eu formato o meu conceito. Por que isso? Não adianta, num projeto minimalista, a gente querer colocar 1000 efeitos, vários perfis assimétricos, teto-parede, criar vários efeitos de luz. A gente tem que seguir o mesmo conceito do projeto de interiores. O projeto de interiores que manda. Então, provavelmente eu vou fazer uma iluminação mais minimalista. Linhas retas, luz indireta, valorizando a arquitetura, efeitos... Poucos e bons efeitos, sem muito frufru, eu já não gosto muito disso, então quando eu pego projeto minimalista eu acho o máximo. Agora, se você tem uma casa clássica, cheia de detalhes, você tem que valorizar esses detalhes, mas você tem que escolher também, você tem que ter um poder de escolha. O que eu vou destacar? Porque quem ilumina tudo não ilumina nada. Se tudo está iluminado, nada está iluminado, nada está em destaque. Se tudo está destacado, porque a luz atribui informação para as coisas, né? Então, se todas as superfícies, vamos imaginar, você entra na casa, tem uma marcenaria, uma estante de marcenaria e uma parede pintada de azul aqui e uma outra de pedra. Se você ilumina essas 3 faces assim, tipo, com muita presença, a pessoa entra e fica assim, ó, gente, para onde eu olho aqui? Chama muita atenção, é muita informação. Guardem essa frase, luz é informação. Você atribui informação para as superfícies, você atribui informação para as coisas e para os objetos. Você fala para a pessoa que entra naquele ambiente, viu? Olha para cá, aqui é mais legal de olhar, esse canto aqui é mais interessante. Vocês não acham isso incrível? Eu acho isso muito poderoso. Por isso que analisar o projeto é tão importante também. Porque aí a gente consegue ter certeza quais são as ordens de importância
daquela sala, daquela cozinha. O que a arquiteta quis comunicar com aquilo, né? Qual foi a intenção dela com aquele projeto? Qual foi a intenção dela com aqueles revestimentos? Qual foi a intenção dela com tudo aquilo? Tem uma pergunta muito boa aqui relacionada a isso, da Fran. Acontece de você querer palpitar no projeto de interiores na hora de pensar no projeto de iluminação e cortou. Mas, olha, não é que eu palpito, mas eu falo assim, por exemplo, tem uma estante. Eu falo, olha, eu pensei em iluminar essa estante. O que você acha da gente criar um detalhe assim, 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 assim? Mas eu jamais mudo o projeto. Tipo, muda, troca esse revestimento, muda esse layout de lugar. Jamais. Eu só dou sugestões para conseguir adequar a minha iluminação. Então, normalmente são sugestões de detalhamento. Tipo, o que você acha da gente abaixar um pouquinho esse forro de gesso para ter uma sanca aqui, a gente cria uma luz indireta. E aí, sabe, detalhes desse tipo que tem a ver com iluminação. Mas jamais mudar o projeto da arquiteta ou palpitar, como você falou. Porque, querendo ou não, todos nós somos profissionais. Então, a gente tem que ter ética na hora de falar do projeto do outro e na hora de mexer no projeto do outro. Eu penso muito nisso, tipo, que a gente tem que ter muita delicadeza e a gente tem que pensar muito na forma de falar também. A gente pode falar a mesma coisa de formas completamente diferentes. E eu acho que a gente tem que ser delicado com as palavras, sabe? Mas eu... assim, dou sugestões em relação a detalhamento. Tipo, será que você consegue engrossar um pouquinho mais essa madeira para colocar embutir o perfil? Ou vamos subir um pouco esse forro e a gente cria um detalhe blá blá blá. Olha, se você quiser iluminar o cortineiro, dá para pôr um bandô. Coisas assim, sabe? Detalhes que vão agregar na iluminação, mas que também agregam no projeto de interiores. Então isso... Eu perguntei se dá para fazer um bom projeto de iluminação se o projeto de interiores não for bom. Olha, boa pergunta, Fran. Eu já peguei projetos de todos os tipos e tal, mas tem uma frase do Niemeyer que é assim, é muito verdade. A iluminação levanta um projeto mediano ou acaba com um bom projeto. Por isso que é tão importante. Por isso que é tão importante fazer o projeto de iluminação. E a hora que vocês entenderem isso, o jogo muda. O jogo de vocês muda completamente. Porque você vai conseguir valorizar o seu próprio projeto de uma forma que ninguém sabe. Apenas 1% dos arquitetos entendem e sabem de iluminação. Isso é um dado da ASBAI, esqueci agora todos os nomes. Nossa, minha memória é péssima, né? Como vocês sabem. Então, apenas 1% de arquitetos trabalham e entendem de iluminação. O mercado é muito grande, gente. É muito grande. Por isso que eu sempre penso, não existe concorrência, eu vejo todo mundo como colega de trabalho e tal, e a gente tem que se ajudar a levantar esse mercado. E uma coisa muito importante também, eu estava até conversando com um amigo esses dias e eu falei, eu acho que é um mercado muito promissor e eu vejo isso como um mercado muito promissor, porque quando as indústrias investem dinheiro pesado, é porque aquilo vai ser bom. As indústrias fazem, uma pesquisa gigante de mercado, questão de market share, qual que é o engajamento do mercado, se tem mercado ainda, se dá para crescer. E até 2023 vão ser investidos 70 bilhões de dólares em iluminação. É muita coisa, se você for pensar, né? E agora, ainda mais com essa... não é onda nem alta, investimento com esse aparecimento que já existia há algum tempo, do HCL, que é a iluminação centrada no ser humano, que é o quê? Entregar a luz certa, na hora certa, no momento certo, na cor certa e na intensidade correta para o ser humano. Porque a gente está com uma discussão de saúde, bem-estar e qualidade de vida muito em alta por conta dessa pandemia. Eu acho que isso já vinha sendo falado, porém, com a pandemia isso só acelerou. Então, essa questão do HCL também está mais em discussão por conta disso, né? Porque a gente tem sim que pensar no nosso bem-estar, tem sim que pensar no conforto, tem sim que pensar
na melhor qualidade de vida, dar a melhor qualidade de vida para os nossos clientes, e com iluminação a gente consegue isso. Gente, alguém... tem mais uma pergunta aqui. Pode cor de luz diferente? Isso daqui eu respondi na live passada, mas assim, só para não te deixar sem resposta, se pode cores diferentes, temperatura de cor diferente no mesmo ambiente. Eu não uso, tá? A não ser que seja uma demanda muito específica. Por exemplo, você tem um home office que você trabalha o dia inteiro na sua casa, aí eu coloco uma luminária de mesa neutra e o resto amarelo. Mas misturar no teto, eu não uso, eu não gosto, eu não indico. Por quê? Imagina você entra numa sala que tem uma cozinha integrada e aí tem uma iluminação super gostosa, acolhedora, amarelada, aconchegante. Quando você liga a luz da cozinha, aquele branco azul. Gente, isso é de morrer. Pelo amor de Deus. Sabe? Não dá. E por quê? E assim, aqui tem muito mito, né? Eu falei disso nas lives passadas. Que a luz branca ilumina mais. Mentira, a gente já sabe disso, vocês já sabem disso. Que a luz branca economiza mais. Mentira, vocês já sabem disso. Então, eu não vejo sentido, a não ser que você tenha uma demanda específica, como eu falei. Trabalho todo dia cozinhando torta pra fora. Tenho uma banqueteria na minha casa. Ok, a gente faz uma iluminação pensando numa cozinha industrial. Mas se esse não for o caso, uma iluminação 3000 na cozinha é maravilhoso. Sem contar que a gente tem que pensar na questão do HCl também, né? Que ficar exposto a uma luz branca depois das 18 horas da tarde impacta a nossa produção de melatonina. Eu tô falando muito sobre isso por aqui. E é um tema que eu gosto muito, é um tema que eu tô apegadíssima. Eu leio muito sobre HCl e eu acho que a gente tem o dever de entender para conseguir entregar melhor para o nosso cliente, entregar um projeto melhor e com embasamento, com argumentação técnica. Eu sempre falo isso quando eu vou falar de conceito de projeto, né? Teve uma live que eu falei só sobre conceito, porque dentro do passo conceito de projeto, que é o quarto passo, tem 6 etapas que você cumpre para conseguir fazer o seu projeto, né? E essa questão de você ter confiança e saber o que você está falando é muito importante. Porque você passa a confiança para o seu cliente. E ele olha e fala assim, nossa, realmente, né, ela sabe do que eu tô falando. Você sai do campo do achismo, não gosto de luz branca. Não é essa a questão. Impacta na produção da sua melatonina, pode mudar o seu ciclo do sono, você vai ter uma ruptura ali de iluminação, então... De ambiente. Então, o ambiente que é totalmente conectado, você tem iluminações diferentes. Por quê? Eu sempre faço essa pergunta para os meus alunos. Por que vocês usam o mesmo piso na cozinha, na sala, na varanda? Usam a mesma linguagem de marcenaria, os mesmos acabamentos, deixam a cozinha com um acabamento super refinado, cores diferentes e tal, usam revestimentos bacanas, é a mesma linguagem de mobiliário. Então, o sofá da sala tem uma mesma linguagem com a da varanda, que tem uma linguagem com as cadeiras, é tudo conectado, né? Tudo conectado. Por que com a iluminação tem que ser diferente? Por que vai me querer colocar uma luz branca na cozinha e amarela na sala? A gente tem que seguir uma mesma temperatura de cor, a não ser que tenha uma demanda específica, como eu falei. Escolher uma linha de luminárias e usar para a casa toda, senão seu projeto vai ser um showroom de loja, né? Então, gente, a gente tem que criar um senso de unidade. O que tem que aparecer é a luz e não a luminária. Eu não quero ficar vendo luminária. Eu não quero ficar vendo um monte de tipo de luminária. Eu quero ver o efeito de luz e o estrago ou a maravilha que ele vai fazer naquela casa, né? Então, isso é muito importante a gente pensar. Olha como tudo está conectado, né? O briefing, que já te leva para o levantamento, que aí já começa o seu processo criativo, que aí você analisa o projeto de interiores e de arquitetura. Aliás, esse passo 2 pode vir antes do 3 também, sabe? E aí o conceito de projeto, você vai criando o conceito de projeto baseado no que o seu cliente falou para você no briefing. Se ele é mais emotivo, como a Mirella falou, se ele é mais emotivo, se ele é mais analítico.
Choque de realidade. Acabo de repensar todos os meus projetos. Que legal, Mariane, que legal, que bom. É isso, gente. Então, olha como tudo tá conectado, né? E a gente tem sim que criar conexão com as coisas e usar tudo que a gente escuta do cliente em todos os passos do nosso projeto. Porque aí o projeto vai ser totalmente personalizado e vai ter a cara dele. Eu não vou entrar nessa parte de conceito, porque eu já falei muito numa outra live. E eu queria ver se alguém tem alguma pergunta. Deixa eu ver aqui no chat. A pergunta da Fran: dá para fazer um bom projeto de iluminação se o projeto de interiores foi bom? Acabei não respondendo, né? Claro que um bom projeto de interiores ajuda muito mais. Por quê? Tem muito detalhe de marcenaria, o layout é mais fácil, é mais fluido, é muito mais fácil de trabalhar, tá? Muito mais fácil e muito mais... as coisas fluem melhor. Mas, se o projeto não for tão bom, não tem problema também. Dá pra fazer sim, tá? Mas quando o projeto é muito bom, é muito bonito, é muito legal, até valoriza também, né? A iluminação. A iluminação, ela consegue valorizar mais coisas. Então, acaba sendo mais fácil. Mas não é que é impossível de fazer de outra forma, tá? Na minha... deixa eu ver se tem mais coisa. A Mirella deu umas dicas boas. Questionário no Google. Muito, muito, muito legal. Obrigada, Ana Silvia. Você é linda. A Ju com os comentários maravilhosos. Tô subindo aqui pra ver. Gente, tem uma outra coisa. A Mirella falou: já perdi um cliente porque conversei só com o marido. Quando fui apresentar era um estilo totalmente diferente porque é a mulher que mandava no estilo. Então, não caiam nesse erro. A casa do casal, a reunião com o casal. É a casa do casal e de mais alguém. Então, as pessoas que vão morar ali... quando tem filhos, por exemplo, a reunião do quarto do filho eu faço com a mãe e com o filho, sabe? Porque o filho que vai estar naquele quarto, né? Ele também tem que participar, ele também tem que gostar. E claro que a mãe que vai dar as direções, isso legal, isso não é legal, mas é um cuidado também, é uma delicadeza que você mostra também, tá? E, assim, já teve um caso há muito tempo atrás que o casal, a mulher e o marido começaram a brigar, assim, na minha frente. E aí você tem que dar uma de psicóloga também, sabe? Acalmar, falar que vai ficar tudo bem, que você vai conseguir resolver essa questão de estilo, de gostos e tal. Hoje eu dou risada, mas na hora foi bem tenso, assim, foi bem complexo. Gente, muito obrigada, muito, muito, muito obrigada. Acho que eu falei bastante sobre o briefing. Amanhã, deixa eu falar qual vai ser a live de amanhã. Amanhã, dia 15. Amanhã, às 13 horas. Como iluminar pé direito duplo. Essa live vai ser muito legal, porque eu separei muitas fotos para passar para vocês. Como lidar com as ideias bregas... Ai, Sandra. Tipo, luzes coloridas alternando na piscina. Eu não faço. Não coloco. É assim, ó. Eu acho também que a gente tem que ter o nosso limite. Qual que é o meu limite? Eu não uso luz verde no jardim. Não uso. Não faço jardim com luz verde. Não adianta se o Papa baixar aqui e falar: Nicole, pelo amor de Deus, eu quero meu jardim verde. Não faço. Não faço. Então, assim, qual que é o seu limite? Sabe? Qual que é o seu limite e qual que é o seu limite? Porque, às vezes, a luz verde me incomoda muito, mas não te incomoda tanto. Isso que eu quero dizer. Mas, eu não chego pro cliente e falo assim: isso eu não faço. Não, eu falo: olha, isso não é tão legal. Por quê? Quando você coloca uma luz verde no paisagismo, você não reproduz as cores reais das vegetações, que são todas as tonalidades de verde. Você acaba tingindo tudo com um verde muito artificial, que beira a ser um verde fluorescente. Então, em vez do seu jardim estar valorizado e valorizar todas aquelas plantas que você vai ter um investimento de fazer um paisagismo, você vai estar desvalorizando e distorcendo
toda a sua vegetação. E aí eu mostro foto de um jardim que eu iluminei e mostro foto de um jardim com uma lâmpada verde. Pronto. Isso daí já mata, porque o cliente ele consegue visualizar por que, depois que você dá essa explicação e você mostra as duas fotos, o cliente consegue visualizar por que aquilo não é legal. Por quê? Primeiro você apresentou um problema, né? Ele veio com uma objeção, quero luz verde. Você quebrou essa objeção, você foi lá e assassinou a objeção. E aí você mostra com provas por que aquilo não é bom, né? Então, mostrar fotos e projetos e tal é muito importante por conta disso, porque você tem provas registradas e contra fatos não há argumentos, né? A questão da luz colorida na piscina é a mesma coisa. Por exemplo, você coloca aquela pedra vulcânica verde maravilhosa da Palimanã e aí o seu cliente fala, eu quero uma luz RGB pink, que fique pink, azul, verde, não sei o quê. Pra que você vai colocar aquele revestimento então? Porque ele não vai estar em destaque, ele não vai estar realçado, ele não vai estar destacado. A cor natural dele não vai aparecer, só vai aparecer durante o dia. Porque aquela cor colorida vai tingir toda a piscina. E um ponto muito importante, até tem uma foto disso, é que a luz colorida dentro da piscina, ela mancha o entorno. Então, e o contrário também, né? Uma luz colorida no entorno mancha a piscina. Eu vou postar depois uma foto que eu tenho que achar aqui nas minhas 30 mil fotos, que aconteceu justamente isso. Tinha uma área gourmet super linda, numa cobertura, e aí a piscina tinha luz azul, refletia no forro de madeira, a gente tinha reflexo. Isso que eu falo que mancha. Se fosse uma luz amarelada, bonita e tal, ela ia simplesmente se integrar com a iluminação que já estava sendo feita ali na área gourmet, que era amarela. Mas não, tinha várias manchas azuis no teto de madeira. Tipo, não fica legal, entendeu? Fica manchado. Então, explicar isso também eu acho que é muito válido e é muito importante. E mostrar provas, né? Porque aí você consegue provar o que você está falando. Gente, muito obrigada. Rezem por mim e pela minha garganta, porque eu preciso ficar boa logo, porque, nossa, eu já não aguento mais isso. Meu Deus, eu tenho amidalite desde que eu me conheço por gente. Acho que desde criança, já operei 2 vezes do ouvido, sempre tenho amidalite e tal. Mas, né, estamos aí no antibiótico. Muito obrigada, você que esteve aqui até agora. Quem quiser, vai no link na minha bio, se inscreve na lista de espera do meu curso para você receber todos os avisos de lives, todos os avisos de eventos e tal. E amanhã, às 13 horas, o tema da live vai ser como iluminar pé direito duplo. Se você acha que iluminar pé direito duplo é simplesmente trocar uma par 20 por par 30 e a R70 por AE111, eu vou te falar que você está totalmente errado, que não existe isso. Tira isso da cabeça já. O iluminar pé direito duplo não se resume a isso. E eu vou contar tudo isso amanhã, com várias fotos, vários cases, e eu tenho certeza que vocês vão gostar muito. Beijos para todos, muito obrigada. Vou tirar uma foto e todo mundo depois comenta na foto, hein? Tô animada para esse tema de amanhã. Beijo para todo mundo. Obrigada, Sandra. Obrigada a todo mundo. Sim, a de amanhã tá incrível, Fran. Eu tenho certeza que vocês vão gostar muito. E tem bastante conteúdo bem legal, muitos exemplos, como eu gosto de mostrar, tipo fotos e tal. Tenho certeza que vocês vão gostar. Beijo, gente. Boa noite.